Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, amém? Estamos novamente aqui para darmos continuidade à nossa leitura da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Por meio da sua palavra, diz lá no livro de Bereshit, livro dos começos, Gênesis, que tudo foi criado por meio da sua palavra, amém? E é isso que nós cremos, e nós vamos então darmos continuidade à leitura aqui do quarto livro dos profetas maiores, que é Ezequiel, homem de Deus levantado pelo Senhor às margens do rio Quebar, ali exilado em Babilônia, para levar uma mensagem aos cativos em Babilônia. E nós vamos ver então aqui no capítulo 41 sobre a restauração do templo, o santuário. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo, e a largura da entrada 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. Entrou dentro e mediu o pilar da entrada 2 côvados e a entrada 6 côvados e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo e me disse: esta é a santidade das santidades. E mediu a parede do templo 6 côvados e a largura das câmaras laterais 4 côvados por todo o redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 33 por ordem e entravam na parede que tocava no templo pelas câmaras laterais em redor, para se susterem nelas, porque não travavam da parede do templo. E havia maior largura e volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto por todo o redor do templo. Por isso o templo tinha mais largura para cima, e assim da câmara para baixo se subia a mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam junto ao templo. E entre as câmaras havia largura de 20 côvados por todo o redor do templo, e as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul, e a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. E era também o edifício que estava diante do lugar separado à esquina do caminho do ocidente, da largura de 7 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado e o edifício e as suas paredes 100 côvados de comprimento. E a largura da dianteira do templo do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, 100 côvados, também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor dos 3, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas até ao espaço em cima da porta, e até o templo de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora,
tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e o rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas, o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas. E havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta e 2 batentes para outra. E foram feitos nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora, e havia janelas estreitas e palmeiras de uma e de outra banda nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Capítulo 42, na restauração do templo, as câmaras santas. Depois disso, fez-me sair para fora ao átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam de frente do largo vazio e que estavam de frente do edifício da banda do norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra a galeria em 3 andares, e diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo, da banda de dentro, em um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas, como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, de frente das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados, e da parte de baixo desta câmaras estava a entrada do lado oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio, para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras, e o caminho de diante delas era da feição das câmaras, e olhava para o caminho do norte, conforme o seu comprimento. Assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme as suas feições e conforme as suas entradas. E conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada do topo do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas, ali porão as coisas mais santas e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santidade, vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. Da banda do sul também mediu 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas 4 bandas
e tinha um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. Capítulo 43, a restauração do templo, a glória do Senhor. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, e o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo, o caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levou-me o Espírito, me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminarão o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. A restauração do templo, o altar dos holocaustos. Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar por côvados: o côvado de 1 côvado e 4 dedos. A parte inferior será de 1 côvado de altura e 1 côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 1 palmo, e esta é a base do altar. Do fundo desde a terra até a listra de baixo, 2 côvados de largura 1 côvado, e desde a pequena listra até a listra grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. E o aréu de 4 côvados, e desde o ariel até cima havia 4 chifres, e o ariel terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados, e a listra 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado ao redor, e os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são estatutos do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto, para espalharem sobre ele sangue, e os sacerdotes levitas, que são da semente de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para que me sirvam, darás um bezerro para expiação do pecado. E tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus 4 ângulos, e nas 4 esquinas da listra e no contorno ao redor, assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado, fora do santuário. No segundo dia oferecerás um bode sem mancha para expiação do pecado e purificação, o altar como o purificaram com o bezerro. E acabando tu de o purificar,
oferecerás um bezerro sem mancha, um carneiro do rebanho sem mancha, e os oferecerás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação, também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias piarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. E, cumprindo eles esses dias, será que ao 8º dia e dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus, né, irmãos? Aqui estão, né, as determinações do Senhor referente, né, o templo, a casa do Senhor, onde ele habitaria no meio do povo, com todos os seus comprimentos, larguras, né, medidas que foram colocadas por Deus para que fossem cumpridas, né? São determinações do Senhor que deveriam ser cumpridas e realizadas conforme tudo quanto Ele ordenou e mandou, né, irmãos? A palavra de Deus é para ser cumprida, obedecida, porque assim fazendo nós seremos abençoados pelo Senhor, amém? Vamos finalizar então com uma oração. Como sempre fazemos, né? Eleve os teus pensamentos diante do Deus Todo-Poderoso e inclina a tua cabeça em reverência a Ele. Pai querido, Pai amado, Pai nosso que estás no céu, santificado, Pai, é o teu santo nome. Venha a nós, Senhor meu Deus, o teu reino, seja feito, ó Pai, a tua vontade, Pai, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre, Pai. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos por tudo, te damos graça, porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia, Pai, ela dura para sempre, Senhor. Continua nos sustentando com as tuas potentes mãos. O Senhor diz que dá aos seus enquanto eles dormem, Senhor. Por isso nós cremos no teu preparo, no teu agir, na tua providência, no teu escape, no teu livramento, meu Pai, porque tu és o Deus de toda providência, Senhor, e operando o Senhor, ninguém há que possa impedir o seu agir, as suas obras sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, fique debaixo das suas potentes mãos, para que no devido tempo o Senhor vos exalte. Amém? Graça e paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir.